Olá, pessoal! Vamos agora iniciar nossa segunda etapa da nossa disciplina. Dentro daquele planejamento que a gente fez, né, a nossa primeira etapa envolveria conceitos e uma breve introdução e também um estudo sobre os aspectos operacionais dos sistemas de gerenciamento de banco de dados de um modo geral, né? Aqueles conceitos que tornam o banco de dados uma ciência, né? E vamos agora, nessa segunda etapa do nosso plano de trabalho, executar o nosso estudo em cima do paradigma dominante de banco de dados, que no caso é o banco de dados relacional, tá certo? Então vamos agora, sem mais complicações, começar a estudar a parte conceitual desse banco. E só para a gente poder situar vocês, no início a gente vai falar de alguns conceitos, a gente vai desenvolver alguns conceitos, vai explicar alguns algoritmos que o banco de dados relacional usa internamente. A gente vai compreender melhor como ele implementa as restrições de integridade que a gente já estudou lá no conceito de integridade, né? E ao final deste capítulo, nós seremos capazes de projetar, de conversar com alguém que precise de um banco de dados e desenhar o projeto desse banco de uma maneira tecnicamente adequada para ser executado, para ser implementado, correto? Então, nós vamos fazer o projeto deste banco dentro da técnica adotada pelos criadores do banco, né, pelo pessoal que trabalha com isso realmente o tempo todo, e vamos fazer os diagramas, fazer a aplicação das normas, das chamadas formas normais, né, que você vai ver que vai ficar tudo funcionando como se deve, e que a maior parte dos dados, se não 100% dos dados pelo mundo afora, a gente consegue mapear para o universo relacional e consegue, dentro desse universo relacional, deixar o nosso projeto dentro das normas de projeto. Aí você vai ter um banco de dados que tende a durar por muitos e muitos anos, tá certo? Então vamos iniciar o nosso estudo agora. Né? O nosso modelo relacional, que é o modelo dominante no mercado atualmente, né, e já é há muito tempo, já vem aí por mais de, sei lá, quase 40 anos, ou cerca de 40 anos que esse modelo domina o mercado. Então a ideia principal desse modelo é representar os dados em forma de tabelas, seguindo leis da matemática, como regras algébricas e a teoria dos conjuntos. Então, quando a gente diz, por exemplo, que determinada tabela segue a teoria matemática, é porque ela vai ter lá a sua característica de tabela, né? Ela vai ser um objeto bidimensional, onde você vai ter as linhas com um grau de importância, ou exercendo um papel nesse banco de dados, e as colunas também, cada uma por si, exercendo o seu papel nesse banco de dados, né? Então, para efeito de compreensão melhor, seria a gente fazer sempre uma analogia com o nosso mundo sem computador. No nosso mundo, quando não existia computador, existiam, por exemplo, fichas em papel, onde você chegava num papel e preenchia ali os dados que estavam em branco. Nome, endereço, telefone, e os outros dados que eram solicitados para o preenchimento daquela ficha que você estava fazendo para a inscrição de um concurso, para, sei lá, para ser atendido num consultório médico ou algo parecido com isso. Então, cada valor daqueles que você estava colocando naquela ficha era, na verdade, seus dados que você estava preenchendo naquela ficha ali, tá certo? E a ficha em branco, por si, era como se fosse uma tabela vazia para o nosso banco de dados, cheia de colunas a serem preenchidas. E quando você chega e coloca valores naqueles campos da ficha, você está preenchendo, na verdade, uma instância, né? Uma ficha daquela. Então, uma instância dessa é uma linha da sua tabela. Ok? Então, cada campo vazio daquele constitui na tabela da gente uma coluna, né? Um espaço vertical. E quando você preenche, o conjunto de dados que você preencheu naquela ficha seria uma linha da nossa tabela, também chamada de registro ou instância, tá certo? Ah, professor, esse modelo aí, quem foi que teve essa sacada? De onde foi que veio essa ideia? Veio desse rapaz aí, Edgar Frank Codd, tá certo? Na década de 70, mais precisamente em 1970, ele propôs sua teoria, né, que dados poderiam ser organizados em tabela, seguindo regras algébricas, seguindo regras da teoria dos conjuntos.
né? Por que teoria dos conjuntos? Lembra daquele tempo que você estava lá na escolinha, que a professora desenhou aqui um diagrama de Venn e colocou 3 ursinhos lá dentro, e desenhou outro diagrama de Venn e colocou 3 nuvenzinhas lá dentro, e diga assim, ligue cada ursinho com cada nuvenzinha. Ó, meu filho, o nome disso é correspondência biunívoca. Lembra disso? Tá parecendo com um negócio que a gente já compreendeu que existe no mundo de banco de dados, né? Cada nuvenzinha daquela pode ser uma tabela cheia de registros, né? Cheia de instâncias, e a outra também é outra tabela cheia de instâncias. E as linhazinhas que se ligam são relacionamentos. Daí o nosso banco de dados ser relacional. Essas tabelas se relacionam, né? E, rapaz, quer dizer que a tia me ensinou lá no pré-escolar, ensinou o banco de dados para você, né? De uma maneira intuitiva, querendo colocar a matemática na sua cabeça, querendo colocar a matemática na sua intuição, ela já colocou um pouco de banco de dados também. Olha que legal, né? Aí mais tarde ela evoluiu essa aula dela e pegou os 2 diagramazinhos de ursinhos e nuvenzinhas e disse que cada ursinho deveria ser ligado a cada nuvenzinha. Aí ela disse que agora não era mais correspondência biunívoca, e sim produto cartesiano, né? Então agora a gente vai aprender que essas coisas que a gente viu no tempo da escolinha, tudo se enquadra em banco de dados. Olha que massa, né? Então, para quem tiver uma memória mais ou menos funcional, deve lembrar que lá nos seus primeiros dias de escola, você teve contato com conceitos de matemática, que na verdade seriam conceitos de banco de dados, que a gente vai desenvolver aqui, e é por isso que é tão fácil, tá certo? É por isso que ninguém quer largar essa teoria, ninguém quer largar esse paradigma de banco de dados, porque é algo que a gente aprendeu no tempo que a gente estava na escola só para brincar. Então, é altamente intuitivo, é altamente natural a gente usar dados organizados em tabela, né? Tanto é que quando você... eu vou fazer aqui uma pesquisa, eu já abro logo o Excel, porque ele tem cara de tabela, eu já vou logo preencher ali uma tabela com os valores que eu andei pesquisando. Quer dizer, já é natural para você tabular, como se chama, né? Para você tabular valores, né? Então, na planilha tudo bem, vai envolver ali um cálculo e tal, uma estatística que você vai fazer e tal. Mas se você quiser preservar isso para posterioridade, normalmente você não vai deixar numa planilha. Você vai pegar essa planilha, vai preencher num banco de dados, esse banco de dados vai servir para outras coisas no futuro, vai virar um banco de dados estatístico, vai sei lá o que, tá certo? Então você vê que, por quê? Porque eu preciso de todos aqueles aspectos operacionais, às vezes, né? Então, às vezes eu fiz uma pesquisa, foi muito importante, muito interessante, ela não pode ficar numa simples tabela de planilha. Então, eu vou tabular isso num banco de dados, eu vou armazenar isso num banco de dados. Eu tenho uma folha de pagamento de todos os brasileiros, não sei o que, entidade privada, entidade pública, não sei o que, banco de dados, né? Porque não tem como você fazer isso numa planilha. Teria como, mas ficaria lento, não seria o ideal, não seria seguro, não teria controle de concorrência, não teria nada do que o banco de dados tem, não é verdade? Então, bora trabalhar com banco de dados, bora trabalhar com teoria dos conjuntos, bora trabalhar com relacionamentos. Então, sejamos gratos a Edgar Frank Code, tá certo? O EF Code, como ele é conhecido, né? EF Code. Então, bora lá. Uma tabela deste modelo é composta por uma coleção não ordenada de linhas, onde cada linha corresponde a uma entidade, e a coleção de todas as linhas corresponde ao conjunto de entidades, tá certo? E tudo isso é previsto no MER, Modelo, Entidade e Relacionamentos, que é, assim, digamos, o fechamento desse nosso capítulo. Vai ser você aprender a desenhar corretamente o seu modelo, entidade e relacionamentos, o seu diagrama de entidade e relacionamentos, onde você vai listar as entidades do seu banco de dados, não tem nada a ver com religião esse conceito aqui, tá? E você vai manter os relacionamentos entre essas entidades. E com isso você vai gerar um projeto de banco de dados, ok? Então o banco ele vai ser estudado, esse modelo só vai ser estudado em um futuro bem próximo, tá certo? Vai chegar a aula que a gente vai estudar esse modelo com detalhes. Cada linha é composta por uma lista de valores que corresponde aos atributos da entidade, né? Os campos vazios daquela ficha, tá certo? Aliás, perdão, a linha são os valores. Então, se são os valores que você preencheu naqueles campos vazios, tá certo? E as colunas são os campos vazios, tá certo? Então, a quantidade de colunas é o grau do registro da tabela, e a quantidade de linhas corresponde ao povoamento da tabela. Então, quando eu digo assim, o grau da tabela é 20, quer dizer que eu tenho 20 campos vazios na minha ficha. E a quantidade de fichas que eu tenho
é o povoamento, né? A população que está naquela tabela, naquele banco de dados. Esse termo povoamento ele não é assim, do iniciozinho da fundação dessa teoria, não. Ele é um conceito mais recente, mas ele veio bem a calhar, né? Você diz que é o pessoal que está populando o banco de dados, que está povoando o banco de dados. Então, cada linha da nossa relação será chamada também de tupla. Esse conceito de tupla vem da álgebra, na matemática, né? Porque eles têm lá o conceito que quando você tem um elemento, um número, um valor qualquer vazio ali ou preenchido, você tem um par. Quando você tem dois valores, você tem dois par. Quando você tem n valores, você tem n par ou n-pla, né? O banco de dados só trocou a letra n pela letra t. Para ficar mais bonitinho, mais fashion, não sei o que, era a tendência da época, era botar a letra t. Então, n-pla virou tupla para banco de dados. É um conceito matemático, um conceito algébrico. Quem for pegar um livro de álgebra e estudar, vai ver que esse é um conceito fundamental da álgebra linear, se não estou enganado. E cada coluna de nossa relação será chamada de atributo. Aquele campo vazio, aquela coluna da sua tabela vai ser o atributo de banco de dados para nós, tá certo? O conjunto de valores passíveis de serem assumidos por um atributo será chamado de domínio. Quer dizer, meu atributo aqui é numérico do tipo inteiro. Então só admitirei números inteiros. De menos não sei quanto a mais não sei quanto, passando pelo zero. Esse atributo aqui é do tipo monetário. Então, eu não admitirei, por exemplo, valores negativos. Não existe menos R$10, né, para você cadastrar. Mas existe R$5, 10, 15, R$25 e por aí vai. Então, isso aí, o domínio vai te colocar numa faixa de valores válidos para aquele atributo. É alfanumérico, então eu vou botar meu nome lá. Meu nome é alfanumérico, né? Então eu boto lá Flávio Ferri de Oliveira Moreira e por aí vai. O domínio consiste em um grupo de valores atômicos a partir dos quais um ou mais atributos retiram valores reais. Por exemplo, Rio de Janeiro, Paraná e Pará são estados válidos para o Brasil, enquanto que Corrientes não é um estado válido, porque ele pertence à Argentina, né? Até onde eu pude pesquisar, né? A impressão que lá existe um estado com esse nome. Então, o esquema de uma relação nada mais é do que os campos ou colunas existentes em uma tabela, tá? A instância da relação consiste no conjunto de valores que ele vai assumir em um determinado instante. É uma linha da tabela, tá certo? Então, o banco de dados, a base de dados, na verdade, os valores armazenados, são as instâncias. É o povoamento, é a população da sua tabela. As relações não podem ser duplicadas, não pode existir, por exemplo, 2 estados Piauí no conjunto de estados do Brasil. A ordem de entrada dos dados não deverá ter importância. Quer dizer, tanto faz se eu cadastrei primeiro Piauí ou Amazonas. Na hora que eu mandar listar os estados brasileiros e mandar listar por ordem alfabética, Amazonas vai vir antes do Piauí. Tá certo? No que concerne ao tratamento desses dados, a ordem que eu cadastrei simplesmente não vai fazer a menor diferença. Os atributos deverão ser atômicos ou seja, indivisíveis. Caso o atributo possa ser cortado em subatributos, a gente diz que ele não está respeitando a primeira forma normal, porque a primeira forma normal diz o atributo tem que ser atômico. Então, já de cara, a gente já coloca nesse slide bem aqui o nosso primeiro conceito de projeto de banco de dados. Eita, o atributo eu não posso quebrar ele em mais de um. Então, beleza, você já aprendeu nesse momento a primeira forma normal. Que maravilha. Entidades e atributos. Toda informação de um banco de dados é armazenada em tabelas. Na linguagem do modelo relacional, a gente chama essa tabela de entidade, tá certo? Então, a tabela de cliente é a entidade que armazena nossos clientes. Atributos são os detalhamentos de cada cliente ou de cada uma daquelas entidades, né? Daquele elemento que compõe a entidade, de cada linha da sua tabela. Então, detalhamento vai ser, no caso do cliente, nome, RG, CPF, rua, bairro, telefone, CEP, por aí vai. Essas diversas características de cada cliente são os atributos da entidade clientes, também chamado de tabela cliente, né? O conjunto de todos os atributos é o que forma o registro do cliente, ou aquela ficha lá no tempo do papel, né? Você preenche todos os dados da ficha, ou os dados que você sabe, ou os dados que é possível preencher, e ao final você vai ter o registro daquela ficha, né? Daquela ficha lá que você preencheu. Então, com isso, temos uma tabela que é constituída por um conjunto de registros, tá certo?
uma linha completa de informações sobre o cliente, nesse caso do exemplo aí, né? E cada registro é formado por um conjunto de atributos, nome, endereço, telefone, por aí vai. Chave. Dentre os atributos, um desses atributos diz assim: rapaz, eu sou capaz de dizer tudo sobre os meus vizinhos aqui. É o fofoqueiro. Não, é o identificador, é a chave. Então, na teoria do banco de dados relacional, o atributo chave é o que o nome sugere, né? Ele é fundamental, ele tem que ter, ele é a chave. Se ele não tiver, o que é que eu faço? Eu invento. Tá certo? Ah, professor, lá na creche que eu estou desenvolvendo um sistema, nem toda criança tem documento, nem toda criança tem CPF. Às vezes tem criança lá que foi registrada ainda antes daquela lei que obrigava a ter CPF para fazer o registro civil. Então, nesse caso, a criança tem documento de registro civil, tem certidão de nascimento, sem CPF. Beleza, tá lá, sem CPF o documento da criança. Então, nesse caso, o CPF não é um atributo confiável, né, para fazer um cadastro de crianças, por exemplo. Então, se você estiver desenvolvendo, por exemplo, um sistema para cadastrar crianças de uma creche, você deverá criar um atributo que identifique cada criança de maneira única. E esse atributo, comumente nas escolas e nos locais que você trabalha, e seja lá onde for, é a chamada matrícula interna, que normalmente é um valor numérico crescente sem repetição. Então, o aluno 215 é o aluno 215 naquela escola, naquele momento, e provavelmente nos próximos anos ele vai continuar sendo aluno 215, mesmo que ele deixe de ser aluno da escola. Porque o próximo aluno vai ser o 216, o próximo vai ser o... E daqui a 5 anos vai ter o aluno 5.902, vai ter o aluno 5.903 e assim sucessivamente. Tá certo? Então, aquele número 215 ele não vai ser reaproveitado depois por um aluno daqui a tantos anos. E até mesmo porque, só a título de curiosidade, cultura inútil, no nosso país existe uma lei bem antiga, por sinal, não sei precisar exatamente o número da lei, o ano dela e tal, mas essa lei diz que uma instituição de ensino é obrigada a manter o histórico daquele ex-aluno por 30 anos. Então, se fizer 30 anos que você estudou na escola X da cidade Y e voltar lá e essa escola ainda existir, você tem o direito de pedir seu boletim, uma cópia do seu boletim, porque seu dado está mantido lá em alguma gaveta, em algum banco de dados. Então a sua matrícula não deixa de existir perante o sistema. Eu, que estou formado há 20 e poucos anos pela Universidade Federal do Piauí, graduado pela Universidade Federal do Piauí. Se eu chegar no SIGA da Universidade Federal do Piauí e listar e inserir lá uma busca pela minha matrícula de aluno do tempo que eu era aluno, é claro que o sistema naquele tempo era outro e tal, mas esse valor de matrícula foi guardado pelo sistema atual. Se eu lançar lá, eu tenho certeza que o SIGA retorna meu histórico escolar de graduação. Então, veja bem, as instituições mantêm por 30 anos. Como agora que está com 20 e poucos que eu estou formado, ainda tem pouco mais de meia década aí para poder ainda ser mantido por obrigação esse valor no sistema. E muito provavelmente ele vai ser mantido por um tempo depois também, não sei. Eu não posso dizer com certeza para você. Eu poderia chutar, por exemplo, que algum parente meu que formou-se uma década antes de mim já poderia não ter mais o histórico no SIGA, mas de repente eu acho que ainda tem. Né? Se você buscar lá no SIGA, tem históricos bem históricos, na verdade, né? Digamos assim. Então esses valores chaves, quando eles não existem naturalmente através de um documento que o cidadão já tenha que não se repita, no caso do Brasil, esse documento é chamado de CPF, no caso dos Estados Unidos, esse documento é chamado Número de Seguridade Social, e por aí vai, né? Cada país deve ter, acredito eu, um documento que o cidadão tenha e não se repita, e identifique esse cidadão. Então, no caso aqui do Brasil, o nome do documento é Código da Pessoa Física, né? O CPF. Que no caso da pessoa jurídica, que é a empresa, é o CNPJ, antigamente chamado de CGC, que era o Código Geral do Comércio, né? Mas aí mudaram o nome para CNPJ. É o mesmo documento, na realidade. Né? A grosso modo, é o mesmo documento. Quem já tem uma empresa antiga do tempo do CGC, apenas mudou o nome. O documento permanece, inclusive, com a mesma numeração. Então, esse documento ele tem até um algoritmo que é envolvido na segurança nacional e tudo, para poder identificar o cidadão de uma maneira única. Né? Certa vez, eu gosto de contar nessa aula essa historinha. Quando eu me formei, eu vi aqueles sistemas comerciais que o cara botava um CPF fictício lá e dizia assim, CPF inválido. Aí os rapazes devem ter uma maneira do cara checar esse CPF. Naquele tempo não tinha web service,
não tinha internet disponível e tal, era computador standalone às vezes. E às vezes no computador standalone você botava um CPF inventado e dava lá que o CPF estava inválido. Aí eu ficava, poxa, deve ser legal programar uma função de checagem de CPF. Aí o menino bobo aqui foi lá na Receita Federal, aqui em Teresina. Aí quero falar com o pessoal do suporte de informática. Me mandaram lá para um rapaz lá do suporte de informática. Ele disse, olha, sou recém-formado em computação e tal. Eu levei até um documentozinho assim numa pastazinha de documentos, né, para mostrar que eu tinha histórico escolar de computação e tal. Aí eu queria saber como é que eu faço assim num sistema assim para um cliente meu, como é que eu faço a checagem de CPF. O cara olhou para mim assim, coçou a cabeça. Aí disse assim, você compreende que certas coisas são segurança nacional, né? Aí eu disse, compreendo. Aí eu me toquei. Eu disse, já vi que eu não posso ter acesso ao algoritmo de geração de CPF para checar se aquele CPF é válido ou inválido. Existe uma maneira matemática de você verificar se uma parte do CPF digitado bate com a outra parte. Né? Uma checagem aí, tipo algoritmo de CRC, né? Quem estudou lá em arquitetura sabe da história do CRC, do MD5, dos códigos de validação, né? do dígito verificador chamado, né? Então isso aí vale para CPF, vale para conta bancária, vale para agência bancária, né? Você faz ali um short de valores e você obtém aquele dígito verificador ali do final, que na verdade é isso que os sistemas de cadastro fazem. E eu de bobo, né, sem olhar na internet como é que a galera andava fazendo, fui perguntar lá na Receita Federal. E o cara só me disse que era segurança nacional, que não ia me dizer não. Diz, até que a gente tem uma noção aqui de como é que é feito, mas nem nós que trabalhamos aqui no suporte da Receita, que é um suporte regional, a gente não sabe exatamente todo o algoritmo que o pessoal da equipe de Brasília faz para gerar o seu CPF. Ele disse que a única coisa que poderia me adiantar é que o Brasil é dividido em 10 regiões fiscais. E essas regiões englobam de 1 a 3 estados, se não estou enganado. Vizinhos, estados vizinhos, no caso. E o Piauí, Ceará e Maranhão pertencem à terceira região fiscal do Brasil. O que é que isso significa? Que todo CPF emitido no Piauí, Ceará e Maranhão termina em 3. Depois você vai observar aí o seu na sua carteira, né? Eu não estou falando do dígito verificador. Eu estou falando do final do seu CPF. Então essa informação privilegiada eu tive acesso. Mas assim, a título de cultura inútil, ele me disse isso, porque é altamente inútil. Né? Você vai ter que saber agora quais são as outras regiões fiscais do Brasil, para saber se o CPF do cara... Então, quando eu participo, por exemplo, de uma banca de concurso, que eu vejo um CPF de candidato e vejo que aquele CPF não termina em 3, aí eu digo, rapaz, esse cara veio de fora. Ele não é aqui da nossa vizinhança. Né? Então, a única coisa que eu sei é essa. Né? Que o número 3 indica que alguém, quando estava na idade de solicitar seu CPF, fez naquela região fiscal ali do Brasil. É a única informação que eu sei a respeito da formação do CPF é essa. E é claro, também conheço os algoritmos que rolam hoje na internet de checagem de CPF, de CNPJ, de CGC, o antigo CGC, né? Que tem aí na internet, né? Eles fazem o SHOR envolvendo números primos. E, professor, quer dizer que aquele negócio inútil lá da matemática de número primo... Rapaz, número primo serve para tanta coisa que você nem imagina. Serve para validar CPF, serve para validar CNPJ, para você saber dígito verificador de conta bancária, de agência bancária, se está batendo. Serve para você fazer algoritmo de criptografia, que a gente viu lá no capítulo de segurança, né? A maioria deles depende de número primo. Quando você vê a notícia assim, determinados computadores chegaram a calcular o maior número primo que a humanidade tem conhecimento. Aí você diz assim, beleza, mas para que diabo é que serve isso? Pode servir para fazer tanta coisa, cara. Tanta coisa interessante. Pode até nos ajudar, sei lá, de repente a aplicar coisas que a física desconfia que existe, mas não pode provar. Porque hoje em dia a gente olha para o espaço e diz assim, bacana, uma estrela, tão pequenininha, pequenininha daqui para nós, que somos insignificantes e moramos aqui na Terra. Mas se você analisar aquela estrelinha tão pequenininha, ela dá 10 vezes o tamanho do Sol, ela tem 100 vezes a temperatura do Sol. O planeta que pode abrigar a vida que orbita ela está orbitando mais ou menos a distância que Júpiter está do Sol, para poder não pegar tanto calor e não derreter. Porque é o que está acontecendo com aquela estrelinha tão pequenininha. E de repente esse planeta que está orbitando essa estrela nessa distância tem uma civilização mais avançada do que a nossa, que nós poderíamos visitar.
É claro que a gente seria aquele ônibus da mundiça que chega na praia e suja tudo, né? Esculhamba tudo. A galera lá não ia gostar muito de receber nossa visita, não, né? Acredito eu que a gente seria o ônibus da mundiça. Mas o nosso ônibus da mundiça ainda não sabe viajar para o espaço. De repente, sabendo de um número primo tão grande, a gente consiga abrir o chamado buraco de minhoca da teoria de Einstein, né? Então, de repente, né, só divagando aqui um pouquinho de cultura inútil na nossa aula, mas vamos voltar para nosso assunto, vamos falar de banco de dados. Então, esses atributos são identificadores, que são as chaves, e se enquadram em algumas classificações, tá certo? Eles são importantes, se não existem no meio dos seus dados, crie, e que seja único para cada indivíduo presente naquele banco. Seja esse indivíduo um produto que você cadastrou no controle de estoque, seja esse indivíduo uma pessoa, ou seja esse indivíduo um animal que foi atendido na sua clínica veterinária e por aí vai, tá certo? Então vamos lá, a chave primária. A chave primária é aquela que é obrigatória na sua tabela. Ela tem que estar lá para poder identificar os demais campos. Se ela não existir, invente, tá certo? Professor, e de repente no meu banco de dados ele pode ter mais de uma chave primária, não pode? Pode. Só que nesse caso, você vai analisar se compensa usar os dois campos simultaneamente como primária ou apenas um dos dois. Usando os dois campos, você vai dizer que você tem a chave primária composta. Isso aí, se for obrigatório, necessário, para determinar todos os demais campos, o uso simultâneo de dois campos primários. Tá certo? Agora, se apenas um campo primário determinar todos os outros, inclusive aquele que também pode ser primário, aí a gente diz que nós temos uma chave eleita. Tá certo? E se eu observar a minha chave eleita com a minha chave candidata, que não foi eleita, eu vou ter um conceito de superchave. Então, quando eu disser assim, olha, esse conceito de banco de dados, essa regra de banco de dados se aplica à superchave da tabela. Quer dizer que aplica tanto se minha chave primária for a eleita atual, ou então se algum dia eu acordar de mau humor e decidir inverter a eleição, o banco de dados vai continuar funcionando do mesmo jeito, tá certo? Indexando pela outra chave, e o conceito continua valendo, porque esse conceito se aplica à superchave. Tanto faz se a chave é eleita ou uma candidata não eleita, tá certo? Então nós temos aqui o conceito de chave candidata, que é quando ela não é eleita, mas pode ser eleita a qualquer momento, dependendo da vontade do DBA, por exemplo. Então se você tem CPF e matrícula no cadastro de indivíduos e todo mundo tem CPF, CPF é uma chave candidata, matrícula também. E muitas vezes somente a matrícula te identifica lá no SIGA. Ou, se for o caso, somente teu CPF pode te identificar também lá. Só depende do cara querer. Então essa é a chave candidata. A superchave é quando você enxerga em conjunto um conceito aplicado à chave eleita e à candidata simultaneamente. Tá certo? Independente de quem esteja no papel de eleita, quem esteja no papel de candidata. Chave composta é quando é necessário você compor a chave por dois elementos. Você tem, por exemplo, na tabela de exames, na tabela de consultas, de um sistema de clínica, de hospital. Você vai ter o código do paciente vindo lá da tabela de paciente, o código do médico que atendeu vindo lá da tabela de médicos. Aí você vai ter a data do exame, o laudo que o médico escreveu, então vai ter a data da consulta, o histórico daquela consulta que você se entendeu lá com o médico, né? Que o próximo médico que vai te atender, ou ele mesmo no seu retorno vai dar uma lida ali para poder ver, porque ele não tem a memória que você acha que ele tem, né? Ele é um ser humano como você. Então ele vai dar uma lida ali e vai dizer, você é aquele cara que estava nervoso e tomou aquele chazinho de camomila para poder ficar bacana. Então é isso aí que ele não vai lembrar, né? Ele vai ler lá na sua ficha, tá certo? Então isso aí vai ser resgatado puxando o seu código de paciente, puxando o código de médico e tal. Então esse tipo de tabela, ele tem até um nomezinho quando ele tem chave composta assim, e ela existe porque existe uma relação entre duas tabelas. Esse tipo de tabela a gente vai ver mais tarde que ela é chamada de entidade associativa, tá? E a chave da entidade associativa, via de regra, é composta, tá certo? Chave estrangeira, isso é interessantíssimo, isso é lindo. Quando uma tabela está ligada à outra, cada uma tem a sua própria chave primária, e a chave primária de uma é copiada, com um atributo para outra tabela, para manter o relacionamento ligado. Essa cópia de chave como atributo na outra tabela, para não fazer parte da chave primária, é chamada de chave estrangeira, porque ela veio de outra fronteira, né? Ela veio de outra entidade. Por exemplo, quando você, aluno de computação, tem a sua matrícula lá, 215.098.
Vamos supor que seja essa sua matrícula fictícia. E computação é o curso de código 20 na tabela de cursos. Então pode ter certeza que no banco de dados você vai ter 215.098, seu nome, seu endereço, seu telefone e o código do curso que você está matriculado lá no final da tabela. Onde esse código vai ter lá 20. Aí a gente olha assim, 20, mas 20 vem de onde? Vem da tabela de cursos. E quem é 20 na chave primária de cursos? Ah, é computação. Ah, então esse cara dessa matrícula aqui é aluno de computação. Tá certo? Então isso aí é um relacionamento mantido por chave estrangeira. É isso que vai acontecer com esse conceito. Então, relacionamento é a ligação de uma tabela com outro, geralmente pela existência da chave estrangeira ou da entidade associativa. A gente vai ver quando cada um é utilizado na prática. Temos o relacionamento 1 para 1, quando a tabela tem apenas um elemento no seu relacionamento. Por exemplo, eu tenho aqui que o aluno faz apenas um curso, mas ele só pode fazer um curso de cada vez. Então, é um típico relacionamento 1 para 1. Ah, mas na tabela de cursos ele tem um leque de 52 cursos que ele poderia ter escolhido. Aí, nesse caso, é 1 para muitos. Porém, existe uma restrição de regra de negócio que diz: esse cara, em determinado momento, vai fazer apenas um curso. Então, é por isso que para a matrícula X, ele faz o curso 20. No futuro, quando ele concluir, ele vai ter a matrícula Y de uma próxima entrada que ele vai ter na universidade, fazendo o curso 30, por exemplo. Tá certo? Então, em cada momento, ele vai ter uma identificação que vai fazer um novo curso. Tá certo? Então, isso aí é um 1 para 1. E quando tem a opção, várias opções no leque, é 1 para muitos, que é o próximo conceito que nós temos aqui. Você vai ter o lado 1 e o lado muitos. Nos dois casos, a chave estrangeira vem para dentro da chave primária, né? Então, a entidade que chama o relacionamento, ela chama também a chave da outra entidade para si, né? E quando você tem a chamada entidade associativa, você vai ter o caso do muitos para muitos. Aí, nesse caso, você vai ter aquela tabelinha no meio com chave composta, onde você vai agregar o aluno fazendo o curso, e com essa mesma matrícula o aluno pode fazer outro curso. Ou então o médico que atende o paciente em uma consulta, e esse mesmo paciente pode ter uma outra consulta nessa mesma clínica, ou com o mesmo médico ou com outro médico. Tá certo? Digamos que eu fui numa clínica que atende de tudo. Aí lá eu pedi uma consulta para um otorrino, porque meu nariz estava ruim, para um ortopedista, porque meu joelho está doendo, e uma avaliação cardiológica com um cardiologista, porque eu tenho pressão alta. Então, seria um cenário até bem real, porque eu tenho essas mazelas tudo, ainda tenho mais alguma coisa também. Então, eu posso chegar numa clínica que atenda tudo isso e pedir para essa galera toda aí me atender. Aí, eu, como paciente, vou ser o mesmo cara, né? Eu vou ser o Flávio Ferri de qualquer jeito. Eu chego lá na clínica, aí o médico 1 me atende, solicita exames, faz o diagnóstico dele, o 2 também, o 3 também. Então, eu vou ter um relacionamento muitos para muitos. Porque aquele médico, cada um daqueles médicos vai atender muitos pacientes. E cada um desses pacientes pode ter consulta com um ou muitos médicos, ou ter muitas consultas com o mesmo médico. Então, nesse caso, eu posso e devo ter uma entidade associativa com chave composta, conforme a gente já ilustrou no passado, né? Realizando esse tipo de relacionamento, tá certo? Mais tarde a gente vai detalhar isso a nível de projeto, com exemplos, com atividades. Vai ficar muito claro para você, tá certo? A importância e a utilização do muitos para muitos, que será também tratado na teoria das normalizações, para deixar o seu banco de dados funcionando filé. E, finalmente, nós temos o conceito de integridade referencial, que é utilizada para garantir o bom relacionamento entre as tabelas do banco de dados relacional. Finalmente, que eu estou dizendo na aula de hoje, né? Nos conceitos que nós temos para ver hoje. Então, a integridade referencial ela vai garantir, por exemplo, que ao você cadastrar o aluno do curso computação, o curso de computação já exista previamente cadastrado. Ao você marcar a consulta do paciente com um determinado médico, esse médico já atenda nessa clínica, né? Não é você chegar na clínica e dizer assim, eu quero uma consulta com o Dr. Zé da Silva. O Dr. Zé da Silva não atende aqui, senhor. Mas ele vai atender ano que vem. Então, marca logo minha consulta aqui. Não é assim que funciona. Primeiro o Dr. Zé da Silva vem atender na clínica, depois é que você marca a sua consulta com ele, não é? Então, isso é integridade referencial. E se de repente o curso de computação foi extinto? Aí nós temos alguns caminhos a seguir.
você não vai ficar cadastrado como aluno sem ter um curso associado a você, sem ter um relacionamento ligado a você. Porque esse relacionamento é do tipo obrigatório, né? Então, sendo que esse relacionamento é do tipo obrigatório, você só existe na universidade porque existe o curso que você está matriculado, alguma coisa tem que acontecer com você. Ou a sua matrícula é cancelada junto com o curso, coisa de doido, né? Mas existe essa possibilidade. Você, ao projetar o banco de dados, pode dizer assim, o relacionamento é obrigatório, mas a deleção dele é em cascata. Eu não falei para vocês que cascata não é um conceito bom de ser usado em banco de dados, mas ele existe, né? Então, já que ele existe, eu posso projetar, dizendo assim, olha, está aqui minha universidade, está aqui meu sistema acadêmico e a deleção é em cascata. Quer dizer, se eu por acaso der a doida de baixar uma lei, alguma coisa assim, dizer assim, computação não existe mais, vocês tudinho vão pro olho da rua, né? Acabou o curso. Quando, na verdade, por uma questão de justiça, eu poderia chegar e dizer assim, pessoal, a computação vai deixar de existir, a gente não vai manter o curso nem até a formatura de vocês. A gente vai simplesmente criar um curso diferente aí, nada a ver com computação. Então, vocês têm direito de escolher outro curso. Né? Parece coisa de doido, né, pessoal? Mas já aconteceu isso no passado da nossa universidade. Já fizeram isso aí com um curso ligado à área de agrárias, lá no CCA. Pessoal, o curso de bovinocultura vai acabar. Aí, vocês escolhem aí outro curso. É de se esperar que se abrisse um leque de opções dentro da própria área lá, né? Da área de agrárias e tal, mas não, abriram o leque geral da universidade. Aí vocês imaginam para onde é que foi a migração dos alunos, né? Eu acho que vocês também migrariam para lá. Então, pois é, isso aí aconteceu de verdade e espero que nunca mais tenha que acontecer isso, né, pessoal? Extinguir um curso sempre é uma coisa muito triste, a não ser que seja uma profissão que realmente desapareceu do mercado. Aí não faz sentido você manter essa profissão, em algum momento o curso será extinto, né? Mas tem que ver primeiro também se tem, digamos assim, uma queda na procura por esse curso. A profissão foi extinta, mas ninguém mais quer estudar aquilo, nem a título de curiosidade, nem a título de, sei lá, satisfação pessoal, né? Porque se extinguisse a profissão de computação, eu acho que ainda assim eu teria coragem de estudar computação por uma questão de satisfação pessoal. Dizer assim, não, extinguir minha profissão, mas eu quero estudar isso porque eu quero entender essa loucura que é entender o computador, né? Então, mas por aí vai. Isso aí esse tipo de discussão não nos cabe fazer nesse momento agora. O que nos cabe fazer é dizer que nesse momento agora nós chegamos a um ponto onde a gente apresentou para você a visão geral do banco de dados relacional, com seus principais conceitos e o seu principal embasamento de funcionamento. Na sequência, a gente vai detalhar melhor esses conceitos e vai chegar, qualquer hora dessas aí, muito em breve, aos nossos projetos de banco de dados relacionais, ok? Então, a respeito da integridade referencial é isso, pessoal. Nós temos que manter sempre o respeito a esse relacionamento entre as tabelas, né? Quando houver alteração de código, essa alteração se refletir onde existe o relacionamento. Se esse código for deletado, a gente tem que saber o que fazer com esse relacionamento para que esse relacionamento não fique órfão, né? Não faz sentido nenhum eu dizer assim, eu estou aqui, eu fazia um curso que não existe mais. O que tu está fazendo aqui, cara? Né? Tu está fazendo o que aqui? Tu é o que aqui? Né? Perde o sentido. Então você tem que dar um sentido para aquele dado, mantendo um relacionamento válido com ele. Né? É possível criar deleção em cascata, conforme eu já falei para vocês, tá certo? Mas não é uma opção muito, digamos assim, muito de boas, muito tranquila para você adotar não, tá certo? E operacionalizando um banco de dados relacional, você vai sempre usar a base matemática, conhecida como álgebra relacional, a teoria dos conjuntos envolvida por trás dela, né, que a gente já falou. E essa base vai servir de sustentação para a famosa linguagem SQL, que a gente vai estudar posteriormente ao projeto do banco de dados relacional, ou em paralelo até, né? E essa linguagem, conforme a gente já viu, ela implementa DDL e DML juntas para o nosso modelo relacional. Ela foi uma grande sacada que a dona IBM teve. Então, nesse caso, nós vamos ter o nosso banco de dados devidamente fundamentado na sua cabeça, nas suas ideias e funcionando. E vamos aprender também a projetá-lo. Então, contamos com você nas próximas aulas para a gente poder compreender melhor esses assuntos que a gente está tratando agora. E também, volto a lembrar que estamos disponíveis nos nossos meios de comunicação via SIGA, via e-mail, tá? Nos nossos chats, que a gente vai ficar marcando sempre no horário de aula, né? A gente sempre vai estar abrindo chats com vocês, reuniões, videoconferências.
para que vocês possam acompanhar e interagir comigo, para poder a gente falar a mesma língua e chegar no mesmo objetivo, que é o aprendizado de banco de dados. Muito obrigado pela sua audiência hoje.